Boa tarde, bem-vindos, bem-vindas a mais um Demo Day da Oeste Respira. Para nós é um momento muito importante porque hoje coincidem várias novas etapas na vida da Oeste e esperamos nós também novas etapas da vida dos projetos que hoje vão ser apresentados. Temos um público diverso, humanos, não humanos, canídeos, portanto vai ser uma sessão muito diversificada. E eu começava por dar umas breves palavras antes de apresentar os meus colegas de painel nesta primeira parte, dar-vos conta de que, de facto, este é um primeiro momento de uma nova vida para a Oeste Respira. O apontador está... Aqui está. Ok. Portanto, hoje é um Demo Day, mas é também uma nova Oeste Respira, uma nova imagem, um novo posicionamento. E nós, a partir de janeiro deste ano, somos algo de novo. Temos uma designação oficial, Centro de Empreendedorismo de Impacto. Para nós, isso significa várias coisas. Significa que vem dar forma a uma ambição que nós continuamos a ter, sermos mais apenas do que um espaço, sermos mais do que um local e sermos uma teia de relações, sermos um ecossistema. E de sermos isso mesmo, não só em Torres Vedras, mas em territórios mais alargados, porque os desafios, as questões do bem-estar, da saúde e outros, não começam e terminam na fronteira de cada concelho. E, portanto, desde o início, nós quisemos sempre ser um espaço de troca e de inspiração e de capacitação para a região. E daí sempre quisemos ser a Oeste Respira e não ficar fechados sobre um território. Nós, neste momento, estamos precisamente a apresentar uma nova imagem que traduz também esse novo posicionamento. Ou seja, nós já não somos só uma incubadora, portanto, o nosso programa de incubação, no qual hoje estamos a apresentar os projetos, continua a existir, mas temos lançado um conjunto de novos produtos para reforçar este ecossistema. Temos o Reboot, que temos feito em Torres e também na Lourinhã, mais dirigido a dinâmicas mais curtas de ideação e de incubação de ideias. Temos as masterclasses, que vão começar este ano em vários temas, desde impacto social, financeiro e outros, para aprofundar os temas, porque há muita procura de pessoas que querem ir mais fundo nos assuntos e, portanto, vamos ter essas masterclasses. E temos o nosso consultório, como o nome indica, é um local onde nós, caso a caso, ajudamos entidades, empreendedores, empresas, associações, quem precisar de apoio em vários aspectos da sua vida, desde candidaturas, planos de negócio, avaliações de impacto, enfim, tudo o que eles precisam de nós também damos esse serviço. E isso já reflete essa nova ambição da Oeste Respira enquanto Centro de Empreendedorismo de Impacto e que, portanto, é um ecossistema de relações, ou seja, nós vemos cada vez mais como apenas uma parte de um todo mais vasto, onde as pessoas que estão aqui, os nossos empreendedores, os presentes, os passados e os futuros, podem encontrar aqui relações entre eles, relações connosco, relações com as outras entidades. É claro que nada disto num ecossistema nada sobrevive sem recursos de base, portanto, os financiadores precisam de nos alimentar, porque há aqui um elemento de recursos base que é sempre necessário assegurar, mas no final do dia este ecossistema vai viver ou não se aquelas relações acontecerem, se os empreendedores se relacionarem entre si, se relacionarem com o território, se relacionarem com as empresas, com as autarquias, enfim, com todas as entidades que existem no ecossistema. Posto isto, eu vou então passar a palavra à Luísa Bernardes, que uma vez mais nos deu o grande gosto de estar connosco. A Luísa é responsável na região centro do Programa Portugal de Inovação Social, que aliás nos financia nesta nova etapa da nossa vida, e vai-vos falar um pouco mais desta coisa de ecossistemas, mas aqui já não tanto o ecossistema do Oeste, mas o ecossistema nacional dos Centros de Empreendedorismo de Impacto. Obrigada, Vítor. É incrível fazer parte aqui deste ecossistema de inovação social que até temos aqui este nosso convidado, este empreendedor social, que também, no fundo, ele vai estar aqui connosco, certamente para fazer parte de algum negócio, que eu estou doida para ouvir
os pitches que vão ser a seguir a esta intervenção. Então, aquilo que eu hoje vos trago é para vos explicar um bocadinho o que é isto do ecossistema de inovação social. Mas para passar a falar do ecossistema, tenho que vos falar um bocadinho do que é a Portugal Inovação Social. A Portugal Inovação Social, no fundo, é uma iniciativa que foi criada pelo governo português em 2014, com esta dupla missão. Por um lado, promover a inovação social e, por outro lado, dinamizar este mercado de investimento social, que há 10 anos não existia. Portanto, isto tem sido um caminho que tem sido feito. Essencialmente, Portugal, aqui podemos dizer que é pioneiro na Europa e no mundo, neste caminho que tem estado a fazer, e este caminho teve tantos exemplos positivos e tornou-se tão mediático que no último programa quadro a Comissão Europeia convidou todos os Estados-membros a terem uma prioridade de inovação social nos seus programas e, portanto, Portugal é sempre o caso mais comentado. Muitas delegações querem vir ao nosso país para conhecer mais a fundo o que é que os nossos empreendedores e empreendedoras estão a fazer no terreno, conhecer melhor estas iniciativas de empreendedorismo e inovação social, e isso é um motivo que me orgulha muito e acho que deve orgulhar a todos os portugueses e portuguesas. Claro que a missão da Portugal Inovação Social está sempre alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os objetivos que são prioritários para Portugal. Há aqui muitos que poderão ser a base de projetos que vocês agora estão aqui a pensar neste contexto de incubação. Alguns dos objetivos que eu destaco: a educação de qualidade, a igualdade de género, a questão de reduzir as desigualdades. Diria que são objetivos de desenvolvimento sustentável que podem estar perfeitamente alinhados com os objetivos de inovação social dos vossos projetos. Além destes objetivos, Portugal Inovação Social também alinha com o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, designadamente na questão da igualdade de oportunidades, acesso ao mercado de trabalho, as condições de trabalho justas e também a proteção e inclusão sociais. Como é que nós trabalhamos cá em Portugal? Neste novo quadro, portanto no Portugal 2030, nós temos um envelope financeiro de 100 milhões de euros, só de financiamento público, depois ainda cresce com o investimento dos investidores sociais, aqui como os municípios e a CUF, que também estão a financiar aqui esta incubadora e este Centro de Empreendedorismo de Impacto da Oeste Respira, e depois é articulado nestes programas regionais. Portanto, vamos imaginar que quem está aqui são empreendedores que vão começar neste território e depois as coisas vão correr muito bem, vocês querem alargar a outras regiões e vamos até imaginar que já tinha passado um ano e que vocês agora estavam na altura de ter uma intervenção a nível nacional. Vocês aqui o que teriam que fazer era esperar que os avisos em cada região abrissem e no fundo, candidatar 5 vezes o mesmo projeto. Ao norte, ao centro, a Lisboa, Alentejo e ao Algarve. Porque infelizmente nós ainda não chegámos às ilhas, mas acredito que num futuro quadro também venha a acontecer. E dizer-vos que nós temos 5 instrumentos de financiamento, eles acompanham um bocadinho a vida do projeto, portanto começam na questão da capacitação das equipas, preparar as equipas para ir para o terreno em áreas-chave, como por exemplo a angariação de fundos, ou as questões digitais, ou o modelo de negócio, a estratégia que vocês vão desenvolver. Tudo isso pode ser apoiado aqui no nosso instrumento de capacitação para a inovação social. Depois diria que parcerias, ele até está maior, será o vosso instrumento, aquele que vocês podem concorrer para depois implementar as vossas iniciativas no terreno, ok? E este vai abrir no final do ano. Deve estar 2 a 3 meses em aberto e, portanto, diria que aqui vocês têm que estar com atenção. Os Centros de Empreendedorismo de Impacto, temos aqui um caso paradigmático, o Oeste Respira, que trabalham muito bem, têm muita experiência, conseguem, no fundo, ser muito atrativos para esta cambada de projetos que estão, no fundo, a vir do terreno.
E depois temos mais 2 instrumentos, os títulos de impacto social, que no fundo são instrumentos um bocadinho mais complexos. Neste caso do títulos de impacto social, em vez de ser o promotor ou o empreendedor que se candidata, não, tem que ser o investidor social. E o investidor social assume todo o risco. Portugal Inovação Social contratualiza com o investidor e com a entidade que vai para o terreno implementar, e por cada resultado obtido, a Portugal Inovação Social paga esse resultado. Se não for atingido nenhum resultado, bem, o investidor social ficou sem poder recuperar o seu dinheiro para voltar a investir, ou seja, é uma forma que o Estado tem para a experimentação social, mas com o risco do lado de quem está a investir, neste caso no investidor social. E os contratos de impacto social é um instrumento novo deste quadro, portanto estamos aqui todos um bocadinho na expectativa do que é que isto vai ser. A informação que eu tenho é que vai abrir no verão e que vai ser um instrumento muito focado na poupança. Ou seja, a ideia é que se identifique um problema social e que a vossa intervenção consiga ser mais económica do que aquilo que o Estado já está a fazer. Mas lá está, estamos todos aqui à espera ainda de como é que o aviso e como é que essas regras vão ficar definidas. Dizer-vos que o modelo geral de financiamento está aqui apresentado para todos os sistemas de incentivos que nós gerimos. Por um lado, temos os investidores sociais, que pode ser qualquer entidade com personalidade jurídica, podem ser empresas, entidades da economia social, como as fundações, as associações, as mutualistas, podem ser fundos de investimento, podem ser os municípios, as juntas de freguesia, enfim, qualquer entidade pública ou privada. Não pode ser uma pessoa. A Luísa não poderia ser investidor social de nenhum projeto. Mas se fosse a Luísa unipessoal, já podia ser, ok? Depois, sabermos também que temos aqui as entidades públicas, no caso, as autoridades de gestão dos programas regionais, que no fundo são eles que contratualizam com a Portugal Inovação Social, e depois a Portugal Inovação Social gera todos os processos relacionados com estas verbas. E dizer-vos que os beneficiários podem ser quaisquer entidades da economia social, portanto, mais uma vez, as associações, as IPSS, as misericórdias, as cooperativas, as fundações, mas também podem ser empresas, ok? E a ideia é experimentar novas soluções, respostas inovadoras nas mais diversas áreas. Não vou perder tempo aqui. Agora, vamos falar dos Centros Nacionais de Competências para a Inovação Social. Isto é uma dinâmica que a Comissão Europeia começou há cerca de meia dúzia de anos. Houve já uma primeira etapa que foi, no fundo, a constituição destes Centros Nacionais de Competências em Inovação Social. Em Portugal, quem, no fundo, assumiu esta dinâmica foi a Portugal Inovação Social, em parceria com a Agência de Desenvolvimento e Coesão. E o primeiro projeto que nós tivemos foi com países como a Irlanda, o Chipre e a Bulgária. E agora, nesta segunda fase, nós estamos a trabalhar com França, Espanha e a Suécia. E a ideia aqui é, no fundo, termos a oportunidade de partilhar experiências com estes Estados-membros, no fundo, para como é que vão funcionar estes Centros Nacionais de Competências na área da inovação social. A ideia é, no fundo, ter melhores projetos, trabalhar em rede, partilhar experiências, boas práticas e, portanto, tudo o que estes consórcios fazem, no fundo, é mapear o que está a acontecer em toda a Europa. Dizer-vos que a Portugal Inovação Social constituiu um conselho consultivo para este Centro Nacional de Competências para a Inovação Social e que, no fundo, reflete aquilo que me traz aqui hoje, que é esta questão do ecossistema nacional de inovação social. Se vocês repararem, há entidades públicas de todas as áreas de política pública, desde a saúde, à educação, à inovação. Temos depois também os players como, enfim, centros de empreendedorismo de impacto. Reparem, está aqui a Casa do Impacto.
e temos confederações, temos representantes das empresas, temos as entidades que tutelam as políticas públicas. Reparem, a política pública na área do emprego, temos aqui o IFP, enfim. Pensem que neste Conselho Consultivo, neste ecossistema, estão, no fundo, todas as entidades que nos podem ajudar a inovar e, no fundo, a resolver problemas das pessoas que vivem nos nossos territórios. E para que isso aconteça, tem que estar lá as empresas, tem que estar lá as entidades da economia social, que são essas que estão na linha da frente, no fundo, a ajudar e a apoiar estes públicos mais vulneráveis. Tem que estar as entidades públicas, são elas que estão nos territórios, conhecem os territórios, fazem o diagnóstico social do território, e todos esses dados podem ser e devem ser utilizados pelos empreendedores sociais para, no fundo, demonstrarem que existe aquela necessidade, existe aquele problema social, para que depois, sim, a vossa resposta possa ser diferenciada e possa ir para o terreno testar essa nova forma de fazer. E pensar também que os centros de saber, as universidades, também fazem parte do ecossistema. Por exemplo, este tipo de entidades, e pensando no instrumento que eu espero que todos vós vão concorrer no futuro, que é o Parcerias para a Inovação Social, reparem, todos esses projetos que vão ser aprovados no futuro, todos eles têm que fazer avaliação de impacto. Ok? No fundo, temos que pensar que temos que provar o impacto que estamos a fazer diferente e queremos convencer o Estado português que aquela forma de fazer diferente é melhor do que aquilo que nós já estamos a fazer na política pública. E, portanto, isso tem que haver sempre números, tem que haver avaliação de impacto que, no fundo, demonstre que os projetos estão mesmo a atingir bons resultados e a resolver problemas sociais. E, portanto, se pensarmos que este é o Conselho Consultivo que nasceu, mas que ele próprio também vai sempre acomodando novas entidades que, no fundo, contribuam para esta missão. Quando pensamos nos ecossistemas regionais ou locais, no fundo nós estamos a replicar esta ideia que todas as entidades públicas, privadas e da economia social possam trabalhar em conjunto para o mesmo fim, que neste caso é resolver os problemas sociais do nosso território e tornar a vida das pessoas que nós queremos ajudar com melhor qualidade de vida, com melhor bem-estar. E então, agora passando aqui para o nosso ecossistema. Essencialmente, o que é que nós temos? Temos promotores, no fundo, vocês, que estão aqui a pensar nos novos projetos alinhados com os problemas que vocês estão a encontrar nos vossos territórios, que são apoiados por todos este tipo de instrumentos, desde a capacitação às parcerias, que é para ir para o terreno, títulos, porque é contratualizado com o investidor social, resultado a resultado, ou os contratos, porque no fundo estamos a fazer o mesmo, a atingir o mesmo resultado, que é resolver o problema das pessoas, mas gastando menos recursos públicos. Depois temos aqui os centros para o empreendedorismo de impacto, que no fundo é um agregador de todas estas entidades, porque nestes centros, como hoje estamos aqui, é o ponto de encontro entre os empreendedores, a comunidade, os parceiros estratégicos e os investidores sociais, e pensar que todas estas pessoas estão, no fundo, empenhadas em atingir este impacto positivo, este impacto social, ou seja, resolver a vida das pessoas, ou pelo menos naquele problema social que vocês estão a incidir no vosso projeto de inovação social. E todo este ecossistema, na verdade, se pensarmos nos três setores, o setor público, sim, tem lá as autoridades de gestão, mas também tem os investidores sociais. Reparem, nós aqui hoje já falamos dos municípios que estão a apoiar este centro de empreendedorismo de impacto aqui. E também são entidades públicas. E também podem ter outro papel, que é de serem parceiros estratégicos. Reparem, os vossos projetos, ainda já ouvi algumas coisas quando vim cá da última vez, mas eles podem ter evoluído. E vocês devem pensar sempre nestas entidades como é que elas podem ser úteis a este projeto. Porque o meu projeto ele quer mitigar problemas sociais.
quem é que eu vou, que entidades é que eu vou bater à porta, enfim, vamos pensar, preciso de um transporte porque o meu projeto é para o isolamento. Se calhar os municípios podem ajudar com essa questão. Eu tenho muito, queria muito envolver-me na inovação social, mas eu nem sei para onde é que vou começar. Então os próprios municípios também fazem os diagnósticos sociais. Vocês podem conhecer melhor o vosso território e perceber nas vossas localidades o que é mais premente, que problemas é que são mais graves, para que vocês, no fundo, possam desenhar a vossa intervenção para dar resposta a essas necessidades. E quem diz o setor público, diz também o setor da economia social. Aqui podemos estar a falar de promotores, ou seja, de entidades que apresentam projetos e que os vão implementar, mas estas entidades também podem ser investidores sociais noutros projetos, não nos mesmos, ou até parceiros estratégicos. E o mesmo para o setor privado. Podem ser promotores, podem ser investidores sociais e podem ser parceiros estratégicos. Mas, claro, no coração de todo este ecossistema estão os projetos e estão os promotores dos projetos. Porque, sim, estes projetos é que são os laboratórios vivos da mudança. Reparem, a Portugal Inovação Social é, no fundo, financiamento que se destina para a experimentação social das futuras políticas públicas. E, portanto, isto traz muita responsabilidade a estes projetos, porque no fundo podemos estar aqui hoje a testar ou a dar início a uma futura política pública que pode ser absorvida a nível local, mas também pode ser absorvida a nível regional e quem sabe a nível nacional e tornar-se uma política pública nacional. É isso que nós queremos, não é? Quando começamos este périplo da inovação social. E claro está, sempre com esta questão do impacto, avaliação de impacto, medir. Porque se não tivermos dados, nunca podemos provar que o nosso projeto é melhor que a política pública que já existe. E com isto chego a esta questão aqui das iniciativas de inovação e empreendedorismo social, que quem vem trabalhar no fundo com estes apoios da Portugal Inovação Social, começa a ser um conjunto de palavras que vocês vão ouvir muitas vezes. Iniciativas de inovação e empreendedorismo social. Porquê? Porque o vosso projeto pode ser incrível, mas se não for considerado uma iniciativa de inovação e empreendedorismo social, ele não passa para a fase de mérito, ok? Tem que ser uma iniciativa de inovação e empreendedorismo social. Ok, então para ser isso, o que é que eu tenho que ter? Ok? Temos que dar um sim a estas 3 perguntas. Quando alguém vai avaliar o vosso projeto, vai-se perguntar: existe aqui algum problema social? E a resposta tem que ser sim, senão o projeto sai logo da avaliação e é logo proposto para indeferimento. Aqui o que é que vocês têm que fazer? Têm que identificar os vossos destinatários do projeto, que eles próprios podem ser uma comunidade vulnerável ou um conjunto de pessoas que partilham essas vulnerabilidades, descreverem essas vulnerabilidades com dados do Instituto Nacional de Estatística, com os diagnósticos sociais, se for um projeto para a área da saúde, com dados de estudos nessa área específica, para a educação é a mesma coisa, enfim. Vocês têm que convencer os avaliadores que aquele problema social existe e, mais do que isso, existe no território onde vocês querem implementar. Depois, a questão seguinte, que é a questão da diferenciação. Reparem, Portugal, inovação. Temos que estar sempre aqui com a questão da diferenciação. Nós não podemos financiar projetos que, no fundo, já estejam a ser implementados pela política pública. Imaginem, têm aqui um projeto para trabalhar na área do emprego. O dono da política pública do emprego é o Instituto de Emprego e Formação Profissional. Se vocês forem propor uma coisa que eles já estão a fazer, nós não podemos decidir que aquilo é inovação, porque o Instituto de Emprego já está a fazer isso. Portanto, tem que haver sempre aqui a questão da diferenciação. E como é que vocês fazem isso? Vocês elencam para o vosso problema social o que é que o Estado já está a fazer e ao lado vocês explicam como é que estão a ser diferentes.
ok? O Instituto de Emprego faz isto para as pessoas desempregadas e nós fazemos desta maneira que é diferente. E explicam como, está bem? E por último, a questão do potencial de impacto. Aqui às vezes, imaginem, eu estou a começar, ainda nem sequer fiz nenhum piloto, porque se vocês já tiverem feito um bocadinho de experimentação numa escala pequena, podem usar esses dados, no fundo, a dar a perspectiva que vai ter um potencial de impacto positivo. Mas às vezes vocês ainda nem começaram. E o que é que podem fazer? Podem olhar para outras regiões, para outros países, identificar projetos que foram testados de inovação social e, no fundo, utilizarem esses dados de impacto e dizerem, nós temos este problema social e agora vimos que este projeto teve este impacto positivo e queremos então fazer uma experimentação social neste território com esta metodologia. Agora, apresentar-vos os dados desde que iniciou este quadro do Portugal 2030. Nós recebemos perto de 900 candidaturas, cerca de 283 candidaturas aprovadas, ainda estamos a analisar cerca de 300 e um bocadinho mais de candidaturas, perto de 300 também indeferidas. Portanto, para verem que um terço, não é? É aqui que, um terço das candidaturas que concorrem conseguem aprovação. Portanto, eu diria que depois de 10 anos de sermos pioneiros, agora começamos a ser um bocadinho mais exigentes. E, portanto, aquilo que vocês têm que pensar é mais fácil chumbar na admissibilidade, ou seja, não ser considerada tal iniciativa de inovação e empreendedorismo social. Passando essa fase, na fase de mérito nem há desculpa para se chumbar, porque vocês têm a grelha detalhadíssima no aviso e podem usar e devem usar essa grelha para vos orientar quando estão a fazer as vossas candidaturas. Capacitação. Tivemos 34 projetos aprovados, mas nós também tínhamos um envelope financeiro maior. A capacitação só abriu mesmo no centro, no Alentejo e no Algarve. E eu aqui até vos dou um bocadinho da mancha, não é? Onde é que esses projetos de capacitação foram aprovados. E como veem, há assim quase que projetos de capacitação que eu espero que eles depois a seguir venham a concorrer ao Parcerias para a Inovação Social, espalhados por toda a região centro. A nível das parcerias, no primeiro aviso, aquele das crianças e jovens em risco, tivemos 48 aprovações. Eu gostava que a região centro tivesse mais candidaturas que qualquer das outras regiões, portanto ainda temos aqui margem para melhorar e neste momento estamos a ultimar a avaliação de candidaturas do segundo aviso. Portanto, no norte até já estão a ser comunicadas e no centro, para muito em breve, também vai acontecer. Aqui, os pontinhos vermelhos que vocês veem, ainda são só os 48 projetos aprovados no primeiro aviso. Depois, dizer-vos que, relativamente aos centros de empreendedorismo de impacto, a região centro é a região que tem mais centros aprovados, nós temos 14 centros aprovados, e de alguma forma mais económicos do que a região norte, portanto, reparem. E, portanto, eu diria que estas estruturas são os parceiros-chave do ecossistema regional, é com quem vocês devem articular, aproveitar todas estas capacitações que estes centros estão a organizar para, no fundo, os players que estão no terreno. E aqui, enfim, estes 14, eles estão espalhados no território, o Oeste Respira é aqui um dos centros mais dinâmicos então, no Oeste, eu diria que é o centro, mas todos os outros, a ideia é que também venham a trabalhar em rede e que possam trabalhar com os empreendedores, como a ideia é que trabalhem sempre em prol de quê? De melhorar a vida das pessoas, porque os nossos empreendedores também estão a trabalhar nos problemas sociais, os centros ajudam os empreendedores a terem projetos mais fortes, a Portugal Inovação Social, aos projetos que no fundo cumpram as regras, dá o financiamento, sempre, não nos podemos esquecer que tem que haver sempre
outras figuras imprescindíveis, que são os investidores sociais e que, no fundo, são aquelas entidades que acreditam tanto no vosso projeto que eles investem dinheiro sem pedir nada em troca. Okay? Esta é a figura do investidor social. É uma entidade que acredita tanto no impacto da vossa iniciativa que ele vai investir sem pedir nada em troca. E dizer-vos que, no fundo, os centros são estes espaços de capacitação, de mentoria, do networking, da mobilização, e os investidores sociais, o que é que eles ganham com isto? Eles também conseguem alinhar o seu propósito com uma visão estratégica, porque, no fundo, os investidores sociais também só vão investir em projetos que façam sentido para a estratégia do seu negócio ou para preocupações que aquele investidor, aquela entidade tenha, que pode muito bem ser também de caráter territorial. E os investidores sociais, o benefício que lhes dá é que eles estão também a contribuir para estas soluções mais sustentáveis, com esta capacidade de escalar e criar este impacto social positivo. Conselhos finais. Eu acho que o Vítor até já tinha falado de algumas coisas. Isto são algumas dos obstáculos que eu costumo ouvir, não é? Aquele financiamento é difícil, depois é difícil a sustentabilidade. Aí o que eu diria, o conselho que eu vos deixo é diversificar as parcerias, mas também os investidores, olharem não só para a Portugal Inovação Social, mas para outras fontes de financiamento, apareço ali com o crowdfunding, mas também há outros apoios que vocês podem explorar, nomeadamente o programa Erasmus, se for para a área de educação, o IA Grants, dependendo do que querem fazer, também tem apoios para questões mais ligadas a valores democráticos e assim, ou seja, comecem a olhar para essas hipóteses de fundos do vosso projeto e vão identificando. Porque agora vocês estão a começar, mas depois quando arrancarem, vai ser importante também diversificar essas fontes de financiamento. Depois sabemos que a resistência à mudança às vezes também é difícil. Às vezes as próprias pessoas vulneráveis também são resistentes a fazer diferente. E aí a melhor maneira é vocês envolverem esses públicos vulneráveis desde a concepção da vossa solução. Porque aí têm a certeza que aquilo que vocês estão a pensar está alinhado com estes públicos que têm estas vulnerabilidades. Ninguém melhor que eles para explicar as vulnerabilidades que têm. E, portanto, sempre a comunicação clara, o envolvimento com os beneficiários. Nas questões da regulamentação e da burocracia, sabemos que se vocês concorrerem à Portugal Inovação Social, estamos a falar de dinheiro público, tem as suas regras, não é entregue de qualquer maneira e, como é dinheiro de todos nós, ainda bem que existem regras e essas regras têm que ser cumpridas, mas vocês têm aqui os centros de empreendedorismo de impacto, que no fundo já navegaram estes mares e já sabem como é que as coisas funcionam, tirem partido disso. A questão de medir o impacto, desde o início, mesmo que agora vocês façam um pilotozinho pequenino, definam logo indicadores do início e comecem logo a medir desde o início, porque aí vocês vão conseguir ter dados. 1, para concorrer à Portugal Inovação Social. 2, para convencer os investidores sociais que o vosso projeto é bom, que melhora a vida das pessoas. E por último, esta questão de, ok, agora tenho que crescer, a minha missão é muito nobre, mas eu vou ter que, enfim, ter outras fontes de rendimento, como é que eu faço este balanço entre a missão e o modelo de negócio? Tentem diversificar, não é? Pensar que tipo de receitas é que vocês podem ter no vosso negócio, como é que podem capitalizar em cima de parcerias, como é que podem também trabalhar com os investidores sociais para fazer que a vossa solução chegue mais longe. No fundo, são estes os conselhos finais que eu vos deixo. Fico aqui sempre disponível para que a Oeste Respira entender por bem e vocês também. E acho que é esta a mensagem que eu tinha para hoje. Muito obrigada. Como é que és? Em pé, sentado, aqui? Eu estou a dizer por causa da tua... Em pé é melhor, para ficar sentado para a oportunidade. Eu já sabia que ele ia dizer isto. Estava ali a ver
Estava ali a ver a nossa câmara e então julguei que tu querias que nós estivéssemos em pé. Bem, eu vou ser sucinto e faço aqui só um pequeno contexto, mas antes de mais agradecer ao Vítor, enquanto este respira, a oportunidade também dá aqui à Câmara Municipal de Lourinhã estar aqui representada e por isso muito agradeço o convite. À nossa Vice-Presidente, a doutora Ana Melino, também muito obrigado, até porque nós aqui somos parceiros. Ouvi aqui muitas terminologias, eu prefiro ser parceiro do que ser financiador e ser gestor, até porque temos aqui o Dr. Pedro, que é o gestor e o administrador aqui da CUF, e por isso ele melhor do que ninguém que tem essa palavra e certamente vai dizer, mas sobretudo também aqui complementar a doutora Luísa, que com esta questão da inovação social já conseguiu concretizar aqui um anseio nosso, ou pelo menos meu, que é juntar parceiros, e juntar parceiros que são vizinhos, e juntar bons vizinhos nestas questões é muito importante, até porque disse aqui uma coisa que para mim também é verdade, que é nós tentamos resolver o problema das pessoas. Não fazemos política pública, doutora Luísa, nós infelizmente não fazemos política pública. Alguém, espero que um dia destes vá fazer, mas nesta altura nós não fazemos. Nós tentamos é que as coisas sejam vistas e através daqui do programa possamos de alguma forma inferir e dar aqui novas notas que nos permita um dia, quem sabe, alterar aqui o que é a política pública em Portugal relativamente a esta parte. Eu aqui também, apesar de ser social, e tenho aqui algumas pessoas, também tenho aqui parceiros, bons parceiros, os autarcas, e tenho aqui a ACIR e o IPL, o Politécnico de Leiria, que trabalham connosco a outros níveis. Nós somos como as cebolas, peço desculpa, mas socialmente somos aqui uma cebola que tratamos todos os níveis, a vários níveis, quer o da saúde, quer o das autarquias, quer o relacionamento que nós temos com a comunidade, mas sobretudo com aqueles empreendedores que estão aqui atrás, que tenho aqui alguns que já vi, não sei se é a Margarida, exatamente, e depois tenho ali a nossa doutora psicóloga, não é? Exatamente, não me lembrava dos nomes, mas estava ali sentado e estava-me a lembrar. Mas eu conhecia-os do Reboot, muito bem. E depois aqui o justo vencedor na altura, mas que vocês eram todos vencedores, o Tiago, que com grande lata vai-nos dar lata com sardinhas e outros afins dentro em breve, espero eu. Mas pronto, dizendo isto, dizer que a Startup Lourinhã está aqui envolvida, o processo é muito, já tinha dito isso ao Vítor, muito na perspectiva de nós queremos ser uma máquina de fazer empreendedores, no bom sentido da palavra, e ajudá-los a vencer. Não queremos convencer ninguém, mas queremos que vocês sejam vencedores. Já acho que já foram vencedores com este programa e eu sinto-me muito reconhecido como tal, porque vocês já estiveram no nosso território no Reboot, alguns dos presentes, e o convite que eu faço é que vocês não desistam, e o convite que eu faço é que vocês continuem a trabalhar em prol do Oeste, em prol da Lourinhã, em prol aqui da Torres Vedras, porque também os três financiadores e parceiros são destes dois municípios, mas sobretudo termino dizendo que a Lourinhã quer-vos receber, mas aqui nós somos co-competidores, a palavra é de competição no bom sentido, mas eu aqui não me revejo como competidor, aqui revejo-me sempre como parceiro, e peço desculpa à doutora Luísa, mas eu vejo-me sempre como parceiro, não como um financiador, porque eu todos os dias financio ações e como tal eu aqui prefiro ser parceiro, mas também cobro porque eu também quero resultados, porque senão depois aqui a minha administração, que é o Executivo, e a minha administração, que é a Assembleia Municipal, vai-me dizer onde é que eu ando a gastar o dinheiro e pede-me a mim qual é que foi o bom resultado que nós tivemos dentro deste programa. Por isso, nós vamos continuar a apostar neste e noutros programas. Tenho aqui que a doutora Luísa referiu, que é o Imagine, que é parcerias, e nós estamos nesse processo e acho que vai ser muito interessante fazê-lo, mas termino só dando mais uma vez os nossos parceiros, o Dr. Pedro e a doutora Ana, que acho que foi muito bom ter-os reunido e ter-me encontrado. Foi a primeira vez, vejam só como é que nós fazemos um programa deste, em que a primeira vez que nos encontramos é aqui. E por isso felicito todos, muita sorte a quem vai fazer agora dentro em breve o pitch. Não fiquem tristes, aliás, fiquem muito contentes os que ganham, mas não fiquem tristes os que perdem, porque aqui não há perdedores. Aqui todos vencemos e só nos tem que convencer a ser cada vez melhores. E não esqueçam que, como eu já disse ou vou dizendo algumas vezes, façam power no point. Esqueçam lá o PowerPoint, mas tenham muito poder nas vossas palavras, nas vossas ações e nos vossos projetos. Se não é hoje, há muitas outras vias para os concretizar. Não desistam, se ele for um bom projeto, alguém vai sempre apoiá-lo, está bem? Nem que se não formos nós,
hão de ser outros. Por isso, parabéns a todos e obrigado aos presentes. Muito boa tarde a todos e a todas. O meu primeiro desafio vai ser coordenar, porque eu sou um pouco descoordenada e tenho aqui 3 objetos na mão, e por isso vou tentar ser breve. Queria naturalmente, em primeiro lugar, saudar-vos, dizer que é um gosto acolher-vos no Centro de Artes e Criatividade, um edifício transformado. De facto, nós estamos num antigo matadouro municipal que foi refuncionalizado, que foi transformado num centro de artes e criatividade. Nós acreditamos que os territórios são não apenas o seu passado, mas também a sua promessa de devir, a sua promessa de futuro. E este é precisamente um lugar que cria um compromisso entre o passado, a preservação da memória e a inovação. Queria, naturalmente, nesta ocasião, cumprimentar o Vítor e a sua equipa, dizer que a Câmara Municipal de Torres Vedras cruzou-se com o Vítor há alguns anos atrás, quando decidimos internamente que queríamos capacitar os nossos trabalhadores para poderem realizar avaliações de impacto social. Na altura, no âmbito da rede social, o impacto social e a avaliação de impacto social começaram a ser temas recorrentes e, precisamente, para procurar desenhar um programa de capacitação para as organizações da economia social, nós decidimos, em primeiro lugar, capacitar os nossos trabalhadores. E foi nessa altura que, ao fazer uma pesquisa, descobrimos os territórios de impacto e descobrimos o Vítor, e a partir daí estabeleceu-se uma relação que tem sido virtuosa e frutuosa. Naturalmente, também cumprimentar o Pedro, em representação da CUF, dizer que nós acreditamos que, de facto, os territórios se desenvolvem através da cooperação, da mutualização de recursos, e não temos quaisquer preconceitos relativamente àquela que é a natureza das entidades. Para nós, esse aspecto não é relevante. O que é relevante é, de facto, traçar objetivos, traçar metas, tornar visíveis aqueles que são os nossos valores e princípios e depois estabelecer acordos, estabelecer parcerias. E por isso a CUF é parceira do município de Torres Vedras em diversas iniciativas, entre elas um programa que desenvolvemos no âmbito da promoção da saúde e da literacia em contexto escolar, programa denominado Mais Saúde, que congrega parceiros de natureza vária. Cumprimentar o meu colega autarca e vice-presidente do município da Lourinhã. Tal como foi dito, eu penso que na contemporaneidade os grandes desafios para os territórios são de facto a cooperação e não a competição. Os territórios pretendem sempre distinguir-se, mostrando aquilo que os singulariza. Eu creio que cada vez mais aquilo que temos que encontrar são pontos em comum e apostar na cooperação. É isso que temos feito também com a Lourinhã, na base do princípio da reciprocidade e em inúmeras parcerias com expressões diversas, a nível da integração de migrantes, desenvolvendo projetos pioneiros que foram reconhecidos a nível nacional e internacional e em múltiplos domínios, como é o caso que nos traz aqui hoje. Queria também cumprimentar a doutora Luísa, da Portugal Inovação Social, uma medida de política pública que é também ela reconhecida a nível internacional e que, ao promover a experimentação, a inovação, tem contribuído também para aportar valores às políticas públicas e permitido precisamente que estas experiências que são levadas a cabo nos diferentes territórios, tornando os laboratórios, tornando os espaços de experimentação, qualifiquem as políticas públicas sempre em benefício das pessoas. Nesta breve apresentação que pretendo realizar e procurando responder à questão, ao enunciado que foi apresentado pelo Vítor, como é que o município de Torres Vedras promove o empreendedorismo social, e eu irei estruturar este breve discurso em um conjunto de palavras-chave.
E para nós a primeira palavra-chave é participação. De facto, nós temos levado a cabo uma série de iniciativas que visam promover uma cultura de participação. A participação é fundamental para estimular a criatividade alicerçada na confiança. De facto, são inúmeros os programas que desenvolvemos numa perspectiva de ciclo de vida, começando com um programa muito popular denominado Luzes, Câmara, Ação, em que crianças do primeiro ciclo são convidadas a refletir sobre a realidade à sua volta, desde logo a realidade escolar, e apresentar sugestões, propostas concretas de melhoria que tenham um impacto coletivo. Essas propostas são apresentadas aos eleitos em sede de reuniões de Câmara públicas. E por isso, ao longo do ciclo de vida, com a ideia jovem, no âmbito do orçamento participativo, com inúmeros instrumentos que promovem a democracia participativa, tentamos envolver os cidadãos, desde logo fazê-los refletir, pensar, ganhar consciência daqueles que são os desafios do território onde vivem, onde estudam, do território que habitam. E mais do que apenas identificar problemas ou eufemisticamente desafios, encontrar soluções, serem estimulados a desenvolver um pensamento atuante, não só a serem críticos, isto é, a refletirem sobre a realidade e aquilo que está menos bem, mas, sobretudo, a co-construírem soluções e a implicarem-se. A participação é uma palavra que declina em inúmeras medidas que implementamos, inclusivamente no quadro da produção de conhecimento de base local. Como foi dito pela doutora Luísa, é fundamental envolver todos os intervenientes e muito também aqueles que são os destinatários das medidas que construímos em processos de construção de conhecimento. Nós procuramos, de facto, colocar à disposição de todos os cidadãos instrumentos de diagnóstico que permitam ter acesso a dados e um conhecimento mais aprofundado das realidades territoriais. É importante termos as nossas percepções, mas é também fundamental confrontarmos as nossas percepções com aqueles que são dados que nos permitem este conhecimento mais aprofundado do território. E por isso esta palavra conhecimento é também fundamental. Outra constelação de palavras-chave: coplaneamento e cooperação. De facto, é preciso diagnosticar, é preciso conhecer a realidade, e esse conhecimento da realidade provém de diversas fontes, e quanto mais formos capazes de congregar olhares, de reunir olhares, de convocar diferentes vozes, maior é a nossa capacidade também de ter um conhecimento mais aprofundado e alargado das realidades. E é fundamental também, na nossa perspectiva, para estimular o empreendedorismo, a inovação social, desenvolver dinâmicas de coplaneamento, que envolvam os diferentes atores, os diferentes stakeholders, e que nos permitam construir mapas, instrumentos que nos ajudem a decidir quais as direções e qual o rumo a tomar. E temos vindo a desenvolver diagnósticos participados em diversas áreas, seja na área social, seja na área do ambiente e da sustentabilidade, seja a nível da juventude, sempre convocando diferentes atores e, naturalmente, aqueles que são os destinatários das medidas. Uma palavra fundamental é a palavra cooperação. Nós sabemos que a cooperação é fundamental para criar capital social, para que as pessoas mutualizem recursos e consigam construir visões comuns, visões partilhadas relativamente ao futuro. Tal não significa silenciar determinadas vozes, tal não significa procurar desenfreadamente o consenso. É importante existir confronto, é importante existirem diferentes perspectivas, mas é fundamental e essencial sermos capazes de construir compromissos. E daí a importância da cooperação. A cooperação é essencial para que sejamos capazes de imaginar e de concretizar soluções em benefício, naturalmente, das pessoas e do seu bem-estar. É para nós também fundamental, nesta demanda por estimular a participação, o engajamento, o envolvimento dos cidadãos e cidadãs naquela que é, no fundo, a construção do futuro das suas comunidades,
apoiar as organizações da economia social. Nós sabemos que é fundamental existirem espaços comunitários, espaços de encontro que são eles próprios uma emanação da comunidade, representando-a e, simultaneamente, contribuem para construir comunidade, para tecer laços que são, de facto, o substrato para que possamos imaginar, criar em conjunto. E daí que façamos um investimento bastante grande no apoio às organizações da economia social, quer intervenham a nível cultural, a nível social, a nível ambiental, a nível desportivo. Elas são, de facto, a base, o substrato e a infraestrutura social fundamental para que, de facto, possamos desenvolver criativamente soluções, projetos, programas em benefício das pessoas e que possamos ir respondendo de forma certeira e cirúrgica àquelas que são as suas necessidades. Em particular, daqueles e daquelas que experimentam situações de vulnerabilidade ou que, por força de diversos fatores, estão numa situação de maior desigualdade. Porque o nosso grande propósito é garantir que, de facto, aqueles que são os direitos humanos, os direitos constitucionalizados, se concretizem, independentemente do sítio onde a pessoa vive, independentemente da sua origem ou de quaisquer outras circunstâncias. Outro conjunto de palavras-chave, o robustecimento do ecossistema local. É fundamental na nossa perspectiva para que haja empreendedorismo, para que haja inovação, que não exista centralização. Nós defendemos precisamente esta capacitação, este empoderamento das organizações de base comunitária, exatamente para que elas próprias sejam alavancadoras da mudança, da transformação e da inovação e não haja uma centralização excessiva naquelas que são as entidades públicas. E daí este conceito de ecossistema. É fundamental existir um ecossistema que seja diverso, que tenha algum nível de estruturação e de robustez para ir resistindo às crises, aos acontecimentos inesperados que vão surgindo e, simultaneamente, seja capaz de criar soluções. Apoiamos muito a experimentação de pequena escala. Tal como foi referido, é essencial, quer ao nível da rede social, quer ao nível de outras plataformas colaborativas que têm vindo a ser estruturadas, se apoiarem iniciativas que visam responder a problemas, sejam problemas emergentes, sejam problemas, enfim, já mais conhecidos, porventura alguns deles até endémicos. Este estímulo à experimentação é absolutamente fundamental e tem tradução no apoio que o município ou faculta, proporciona a projetos inovadores que, na maioria dos casos, emanam de organizações da economia social, seja dirigidos a pessoas com deficiência, seja dirigido a pessoas mais velhas, enfim, na resposta àquelas que são as demandas do presente. É óbvio que no quadro do Programa Portugal Inovação Social e de outros programas a nível estatal e a nível europeu, o município procura ser parceiro, procura ser investidor, no sentido, uma vez mais, de proporcionar oportunidades para que soluções inovadoras possam ser testadas e possam ganhar corpo sempre em benefício das pessoas e por isso estamos envolvidos em diversos consórcios, nomeadamente a nível europeu, por força da nossa presença em redes europeias e abrindo também a possibilidade de captar recursos, não apenas financeiros, mas recursos cognitivos e de outra natureza que, uma vez mais, robustecem o nosso ecossistema local. Há muitos projetos em que estamos envolvidos e que são financiados a nível europeu, que proporcionam essencialmente oportunidades de aprendizagem colaborativa, que são essenciais neste robustecimento, nesta capacitação das equipas e, obviamente, que isto é um processo recursivo, falas poderem depois também ter maior capacidade de captação de financiamento e de qualificação dos projetos e das propostas que são desenvolvidas. E por isso temos vindo a ser parceiros, quer nas parcerias para o
impacto, passa a redundância como investidores sociais, quer mais recentemente nos títulos de impacto social. É investir, em última instância, nas pessoas que, no fundo, são o principal ativo deste território. Ao longo do tempo, e esta é a última palavra-chave, aquilo que temos vindo a estruturar são aquilo que chamamos redes rizoma. Nós sabemos que um rizoma cresce horizontalmente. Aquilo que tentamos é, de facto, cada vez mais incrementar o trabalho em rede, o trabalho colaborativo, que de facto possa tornar o nosso território mais robusto, mais criativo e também mais empreendedor, para que qualquer cidadão e cidadã que queira apresentar ideias novas, soluções novas para problemas a nível da habitação, a nível do envelhecimento da população e do que acarreta, por vezes, a nível de situações de isolamento social, etc., possa encontrar as condições, as ferramentas para poder desenvolver as suas ideias e colocá-las em prática, com o propósito de tornar todas as pessoas mais felizes, que é esse, em última instância, também o escopo, o horizonte último da política. A política visa transformar a sociedade e, como dizia Aristóteles, criar as condições para que as pessoas sejam mais felizes. E é esse, então, o nosso propósito. Obrigada. Boa tarde a todos. Obrigado, Vítor, pelo convite para estar aqui hoje presente e por integrar também o consórcio aqui da Oeste Respira. Cumprimentar também os nossos parceiros, o Sr. Vice-Presidente da Câmara da Lourinhã, Dr. João Serra, Vice-Presidente aqui também da Câmara Municipal de Torres Vedras, Dra. Ana Umbelino, Dra. Luísa Bernardes também, muito boa tarde. Dizer, e começando, vou ser muito rápido, a tarde é vossa e vim cá também para ver as apresentações, e começar por dizer que a CUF começou por ter aqui uma dimensão muito social. Nós celebramos este ano os 80 anos da CUF. Há 80 anos atrás não havia Serviço Nacional de Saúde, não havia nada organizado para responder aos acidentes de trabalho, e o nosso fundador decidiu construir um hospital para dar apoio a todos os trabalhadores, cerca de 30 mil colaboradores que tinham na altura, para dar esse apoio, quer aos trabalhadores, quer também às suas famílias. E acho que é um bom exemplo, um bom exemplo porque, passados 80 anos, somos um dos principais prestadores de saúde do país. E, portanto, acho que tem aqui, e faz todo o sentido dizê-lo. Gostava de dar 3 exemplos, a senhora vereadora já mencionou, 3 exemplos de como nós vemos a nossa parceria nas comunidades. Faz todo o sentido onde estamos, estarmos envolvidos com as comunidades, e temos vários casos onde isso é visível. Aqui em Torres Vedras, uma parceria muito significativa com a Câmara Municipal, nas escolas, a dar literacia de saúde, quer também em rastreios nas várias associações aqui do município, e portanto faz-nos todo o sentido estar ao dispor da comunidade, e este é mais um exemplo. Nós vemos esta parceria como estar ao dispor destes projetos e até ser alguma fonte de incubação. Depois, uma área onde nós, e já dar aqui algumas pistas, onde poderemos ser desafiados, nós estamos a olhar cada vez mais para a ecologia, nós temos uma pegada muito grande, temos feito um esforço para medir a nossa pegada ecológica, e temos feito algo neste âmbito. Reduzimos cada vez mais a nossa exposição de CO2 nos blocos operatórios. Os blocos operatórios são agentes de muito CO2 e, portanto, estamos a fazer essa redução. A nossa frota também está cada vez mais na transição para elétricos. Redução muito significativa de folhas de papel. Aqui a digitalização tem que ser cada vez mais acelerada. Um hospital consome muitas folhas de papel, que se traduz em muitas árvores no final de cada ano, e estamos aí a fazer também uma forte aposta.
Depois dizer também aqui da empresa de inclusão. Nós somos uma empresa inclusiva, temos várias pessoas com deficiência a trabalhar connosco nos nossos quadros, e faz-nos todo o sentido porque cada vez mais vemos que estas pessoas criam muito valor nas equipas, e acho que têm todo o dever de se desenvolverem também profissionalmente, e portanto temos aqui esse objetivo claro. Dizer que estamos muito contentes por esta parceria, disponíveis para colaborar. Temos já várias ações marcadas para este ano, incluindo aqui um reboot também num tema ligado à obesidade, que lançámos recentemente a unidade de obesidade aqui da CUF Torres Vedras, e vai haver novidades para breve. Muito obrigado a todos e boa tarde. Bom, só para dizer muito rapidamente que não se inspirem demasiado nestes senhores, porque eles ultrapassaram largamente o tempo que estava previsto para a primeira parte. Portanto, na segunda parte têm que ser muito mais breves. Convido-vos agora a irmos para um brevíssimo coffee break. Uma vez mais agradeço-nos por ele ser brevíssimo, podia ser maior, mas agora temos pena, para que na segunda parte possamos passar ao prato principal, que são os vossos projetos, porque as estrelas são vocês. Obrigado a todos. Até já.